E aí pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, né, para quem estiver assistindo essa aulinha online, né, principalmente a turminha aí, né, do 7º ano, começando aí agora, continuando o conteúdo, falando aí um pouquinho dos fluxos migratórios internos do Brasil. O que é o tal do fluxo migratório interno no Brasil? Quando a gente fala se é interno, está relacionado com o quê? Se é interno, quer dizer que são as movimentações, as migrações que acontecem dentro do nosso território. Essa que é a principal característica, né, dos fluxos migratórios internos do Brasil. E isso está acontecendo há bastante tempo, né? Desde ali do início da história da formação da população do nosso país, nós já temos, né, movimentações populacionais ao longo aí do território brasileiro. O que acontece ali em relação aos fluxos migratórios internos? Nós já vimos na aula passada sobre a concentração populacional do Brasil. O que é isso? Nós já sabemos que o Brasil é um país gigante, tem um grande número de habitantes, só que a sua população ela é concentrada de maneira irregular. Olha só esse mapinha aqui, ó. Essas partes mais escuras é onde tem a maior concentração de habitantes por quilômetro quadrado. Então está aqui nessa região do litoral, principalmente aqui nesse pedacinho do sudeste e na região sul, é onde encontra a maior parte da população do país. E você tem esse pedação todo do Brasil aqui, ó, que ele está bem vazio. O que significa isso? Né? Que a população ela é distribuída de maneira irregular. Mas por que isso acontece? Né? Isso acontece exatamente por causa dos chamados fluxos migratórios. Ao longo da história do país, né, essas regiões aqui elas tinham mais atrativos para as populações morarem lá, se desenvolverem lá, e quem não estava lá migrava para essas regiões aqui. Então o que acontecia ali? Eram os chamados fluxos migratórios. Então você tinha, né, atrativos em algumas regiões do país que faziam com que a população se concentrasse lá a maior parte do tempo. Né? Esse aqui eram, né, os primeiros fluxos migratórios. E isso reflete até hoje, né, na desigualdade de povoamento, né, na região brasileira. Né? Então o que acontece ali? Ó? As primeiras ali, as migrações internas do Brasil. O mapinha ficou tampando aqui, mas foram o que? As primeiras migrações que aconteceram no território do Brasil internas. Né? O que aconteceu ali? Nós já sabemos o que? Território do Brasil, né, os portugueses chegaram, ocuparam toda essa região. Essa linhazinha aqui, né, ela simboliza, né, o Tratado de Tordesilhas, ou seja, oficialmente o território do Brasil não ocupado por Portugal era apenas nessa região aqui. Né? Só que o que acontece ali, né, lá, né, a expansão do território, ou seja, para o Brasil virar isso que ele é hoje, né, ela teve um relacionamento direto com os movimentos migratórios, principalmente com as atividades econômicas. O que acontece ali? Né? Conforme eles encontravam alguma atividade lucrativa em algum lugar do Brasil, rapidamente essa região ela era povoada e milhares de pessoas eram atraídos para essas regiões e formavam, né, as vilas, cidades, e a coisa ia se desenvolvendo nessa região. Né? Então, nós tínhamos ali vários fatores que atraíram pessoas. Por exemplo, você tinha aqui o pessoal, é claro, né, inicialmente extraindo para o Brasil, né, depois cana-de-açúcar, concentrou na região do litoral. Mas rapidinho eles viram que no interior aqui, ó, você tinha áreas boa para praticar a pecuária, então ocupou e expandia essa região aqui. Né? Aí depois veio, né, a mineração, descobriram áreas mineráveis aqui e posteriormente na região de Minas Gerais aqui. Né? Então o pessoal ia para lá. Né? Principalmente depois que descobriu ouro e pedras preciosas. Aí veio gente demais aqui para essa região. Né? Desenvolvia essa área. Né? As chamadas drogas do sertão ajudou a ocupar a região da Amazônia. Né? Olha aqui, ó, Tratado de Tordesilhas está aqui. O pessoal já invadiu, já ocupou toda essa região aqui. Né? Vale lembrar o que? Drogas do sertão eram o que? Eram ervas medicinais, temperos, especiarias que eram encontrados ao longo da floresta amazônica. Né? Tem que lembrar que droga do sertão tem nada a ver com o tráfico de drogas que nós temos hoje, não, tá? É outra coisa. Né? Eram as coisas que eram principalmente algumas ervas medicinais que eles encontravam na região amazônica. Então eles ocupavam toda essa área aqui. Né? Então o que aconteceu? Isso ajudou que, conforme eles encontravam alguma coisa que poderia dar chance de enriquecimento, né, o pessoal vinha, fixava residência, vinha outro, fixava, montava ali, né, começou a montar suas primeiras vilas
e cidades. Então, as atividades econômicas foram fundamentais para quê? Para a expansão do território brasileiro e, é claro, as migrações ajudou a povoar toda essa região. Né? Então, só aqui, falando um pouquinho, você tinha, por exemplo, né, inicialmente, a cana-de-açúcar, principalmente no litoral do Nordeste. Né? Depois disso, você tinha as migrações no Sudeste, né? Migrações para o Sudeste, principalmente em Minas Gerais. O que teve aqui em Minas Gerais? Né? A mineração, né? Especificamente o que? Ouro e pedras preciosas. Né? Depois você teve o que? Né? Migrou muita gente para ocupar, né, o interior de São Paulo por causa da produção do café, isso em outras épocas também. Né? Depois, a agropecuária ao longo do Vale do Rio São Francisco. Olha aqui, ó, essa região aqui, ó, isso aqui é o Rio São Francisco. Ó, né? E tá vendo que tá tudo de rosinha aqui, ó. Então, agropecuária nessa região, porque região de solo fértil, terreno mais plano, favorecia a agricultura e principalmente a pecuária. Ao longo do rio Amazonas, né, e seus afluentes, as drogas do sertão. Então, isso tudo foi o quê? Atividades econômicas que tinha nessa região que atraíram muitos imigrantes para lá. Quando isso? Ainda na época do Brasil colônia. Região centro-oeste, nessa região aqui, agropecuária também, porque o solo lá é favorável para a produção. E etc. Né? Ou seja, várias outras situações também. Então, o que acontece? Olha aqui, ó, colonização portuguesa no Brasil, século XVII. Né? Então, o que acontece? Apenas no litoral, né, na produção da cana-de-açúcar. E aí depois eles começaram a expandir e ocuparam, né, quase todo o território, né, extrapolou inclusive, né, o Tratado de Tordesilhas. O que aconteceu ali? Por causa das atividades econômicas, foi fixando cidades, vilas e moradias de população por toda essa região do interior do Brasil. O mapa aqui está meio ruinzinho, porque foi o que eu achei na internet, que explicava melhor, e a hora que eu ampliei ele distorceu a imagem. Mas é só para entender o que? Pelas cores aqui, aonde estavam as principais atividades econômicas. Né? Bom, esse foi o que? As primeiras migrações, né, que aconteceu no território brasileiro, que ajudou inclusive a expandir com o tamanho do nosso território. E agora nós temos o que? Os movimentos migratórios mais recentes do século XX. Por quê? Mesmo depois da expansão do território brasileiro, mesmo depois, né, de constituir o território, ocupar todo ele, né, acabar com o Tratado de Tordesilhas, reformular o território, as migrações elas ainda continuam acontecendo, principalmente por quê? Né, por causa de oportunidades econômicas, oportunidades de melhor qualidade de vida. Né, e o que acontece? Algumas regiões, né, deixa eu marcar aqui, ó. Cadê? O que acontece? Algumas regiões, né, têm a oferecer para a população, né, oportunidades que atraem muitos habitantes. E as pessoas vão, é claro, mudando de um lugar para o outro. Então, depois da década de 1950, vários fluxos migratórios ainda se continuaram dentro do território do Brasil e alguns ficaram ainda mais evidentes com maior destaque. Aqui os mapinhas aqui indicando, vamos entender cada mapinha desse, cada período desse, o que mais modificou ali. Né? Então vamos lá, vamos tentar entender isso aqui um pouquinho. Né? Migrações ali, ó, de 1950 até 1970, tá mostrando até as fotos aqui, ó, lá, ó. Desembarque, né, de imigrantes europeus na hospedaria, né, dos imigrantes em São Paulo, né, mas principalmente, né, o que mais chama a atenção é esse daqui, ó. Aqui era o que? Os imigrantes, né, que estavam chegando aqui antes da década de 50, eram os europeus chegando. Né? Mas aqui, o que mais chama a atenção aqui da década de 60? Eram os imigrantes o que? Nordestinos, chegando em São Paulo na década de 1960. Né? O que aconteceu aqui? Marcou muito esse período de migração, foi o que? Nas décadas de 1950 e 70, um dos principais, né, o principal movimento migratório era o que? De pessoas que saíam da região do Nordeste e eles iam em direção ao Sudeste. Mas principalmente eles iam para onde? Para o estado de São Paulo. Por quê? Para o estado de São Paulo? Porque nessa época, gente, o estado de São Paulo, né, ele estava crescendo muito com a industrialização da região. Então tinha muita oportunidade de trabalho, tinha muita demanda de trabalhador em todos os segmentos. Né? E aí o que aconteceu?
né? Muita gente que saía do Nordeste, saía de outras partes do país e ia para São Paulo porque estava tendo industrialização e tinha muito emprego na indústria. Junto com a indústria, o comércio também cresce, que também gera muito trabalho no comércio, que também cresce prestação de serviço, construção civil. Então tinha muita coisa acontecendo em São Paulo. Resultado, veio muita gente do Nordeste, principalmente do Nordeste, para São Paulo. Mas por que eu estou falando tanto do Nordeste assim? Porque do Nordeste associava com o quê? Além da oportunidade de melhor qualidade de vida em São Paulo, né, na região que estava mais crescendo no Brasil naquela época, o pessoal ainda fugia das precárias condições de vida no Nordeste, principalmente na região do Sertão, né, naquela região da seca, sem contar que o Nordeste era uma região extremamente pobre naquela época, né? Então o que acontece aqui, ó? Era uma região que tinha pouco desenvolvimento, tinha muita pobreza, o pessoal queria sair de lá e para a região mais próspera, né? E eles saíam e iam para onde? Né? Para a região que tinha melhor chance de qualidade de vida, tinha aquele sonho de uma vida melhor na maior cidade do país. E o que acontece? Eles vinham, gente, como naquela época não tinha muita fiscalização de trânsito nem nada, eles vinham do jeito que dava. Vinha, parece brincadeira, mas não é não, vinha esse caminhão aqui, ó, esse tipo de transporte chamado de pau de arara, né? É onde o pessoal mutuava todo mundo numa carroceria de caminhão e vinha dias e dias viajando até chegar aqui. Vinha de jegue, vinha de cavalo, até a pé tinha gente que vinha, né? Quando não tinha dinheiro para pagar um ônibus um pouco mais confortável. Avião nem pensar naquela época, né? Principalmente para a população mais pobre. Mas o que acontece? Eles vinham, né, para o Nordeste para viver nessas áreas, né, aqui. Vinham do Nordeste para o Sudeste, principalmente para São Paulo, porque tinham o sonho, né, de ter uma vida melhor na maior cidade do país. Aqui tem um linkzinho do YouTube de uma reportagenzinha, tá? Eu vou colocar depois esse arquivo lá no Classroom, e aí vocês pode acessar, que tem uma reportagem bem interessante, né? Uma reportagem antiga mostrando os nordestinos chegando em São Paulo, né? Ainda nesse período de 1950 e 1970, nós tínhamos outros fluxos migratórios também, né? Além, o principal mais marcante era do Nordeste para o Sudeste, até mostrando aqui a setinha, né? Do Nordeste, né, vindo para o Sudeste, principalmente para essa região de São Paulo. Mas tinha outros também, fluxos migratórios, né? Principalmente de nordestinos, saindo e se espalhavam, claro, não só para São Paulo, mas como outras regiões também. Década de 50, 40, 50, 60, o que aconteceu? Muita gente indo para onde? Para a capital do nosso país. O que aconteceu aqui, né? Brasília estava sendo construída ainda, 1950, 1955, por aí vai. Estava sendo construída ainda, então tinha muita demanda de imigrantes para trabalhar na construção da cidade, né? Tinha muita demanda de trabalhadores para trabalhar nos comércios, né? Então, aonde está construindo uma cidade gigante, vai precisar de comerciante, vai precisar sei lá, de padaria, supermercado. Então, tinha muita demanda de mão de obra. Então, isso atraiu milhões de pessoas para lá, principalmente do Nordeste. Por que eu sempre falo do Nordeste para outros locais? Porque o Nordeste é que tinha as condições mais precárias de vida naquela época, década de 40 e 50, né? Depois, outra região que recebia muito imigrante, por causa do que? O crescimento agropecuário da região de Mato Grosso do Sul e Goiás. Goiás estava crescendo também porque, né, o Distrito Federal ele foi criado praticamente dentro do território de Goiás, e a capital Goiânia é que fornecia tudo que aquela cidade precisava no início, né? Então Goiânia cresceu muito com isso também, né? Outra coisa que chamou muita atenção, muito nordestino saía daqui, não para ir para o Sudeste, nem para o Centro-Oeste, mas para ir para a região Norte, para a região amazônica. Por quê? Exploração do látex, né, das seringueiras, né, para fabricação de borracha. Isso na época atraiu muita mão de obra também. Isso ajudou a espalhar muito a população do país. Então a cultura nordestina ela estava sempre presente ali, né, em várias regiões do Brasil, né? Aí evoluiu um pouquinho, chegou a década de 70 até a década de 90, né? 20 anos aí, né, se passando aí, e começou uma nova fase de migrações. Olha só como que as setinhas, né, estão todas espalhadas ali. O
que aconteceu nesse período aqui? Foi o período em que praticamente o Brasil começou a crescer muito economicamente e muitas cidades cresceram nas atividades econômicas. Então, o que acontecia ali? Você tinha novos atrativos populacionais espalhados pelo Brasil inteiro, não só em algumas pequenas cidades, mas espalhados por várias delas, né? E ainda tinha alguns que ainda se destacavam nessa época, né? Aí você tinha, por exemplo, né, industrialização e mineração na região central de Minas Gerais. Foi quando aqui em Minas Gerais começou a crescer muito a exploração mineral, minério de ferro, para a fabricação do aço, as usinas siderúrgicas, as metalúrgicas, né, cresceu muito aqui a indústria na região de Belo Horizonte, então atraía muito imigrante para cá, né. Você tinha o que? O desenvolvimento agrícola nessa região do centro-oeste, muitos fazendeiros crescendo e se desenvolvendo aqui nessa área, precisando de muita mão de obra, né. Nessa época a mão de obra não era tão mecanizada, né, então tinha muita demanda de trabalhador que atraía gente de várias partes do país para a região do centro-oeste. Brasília continuava crescendo também, continuava se desenvolvendo, né, e atraindo muita gente. Né, olha lá, região metropolitana de Brasília, né, porque aí Brasília, que é a capital do país, então ela precisava de todo um aparato urbano para movimentar aquilo dali, né. Então, é claro, foram indústrias para lá, foram muitas redes comerciais. Aí, é claro, junto disso, né, a população que foi para lá da época da construção de Brasília cresceu toda ali, né. Então, a cidade continuava crescendo e atraindo pessoas, né. Na região, aqui, ó, na região norte, teve uma grande coisa interessante, que foi aqui, ó, na capital do Amazonas, Manaus, que foi a construção da Zona Franca de Manaus, né. O que é isso? É um grande polo industrial que foi construído aqui para incentivar que indústrias de outras partes do país se instalassem aqui. E aí, quando fizeram isso, o que aconteceu? Imigrantes de várias partes do Brasil foram para lá para trabalhar lá. Para que fez isso, né? Por que uma indústria ia sair, por exemplo, de São Paulo e se instalar lá em Manaus? Porque tinha vantagens com a mão de obra mais barata, tinha vantagens com redução de impostos, com terreno mais barato. E aí, muitas indústrias se instalaram lá e construiu lá a Zona Franca de Manaus, né? Mais para frente nós vamos falar só de Zona Franca de Manaus, eu tenho uma aula só para isso, né? Mas o que aconteceu? Movimentou muita gente indo para lá, né? Então você tinha outras características ali, outras expansões, né, migratórias também para a região norte do Brasil, né? E outra coisa interessante também foi que na região norte, o que aconteceu? Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, muita gente daqui e daqui, olha só essa setinha aqui, ó, seguindo toda, ela ramifica, chega até aqui, né, é nessa região aqui, e olha aqui, ó, as setinhas indicando que elas estão indo para a região ao norte do Brasil, muita gente saindo do extremo sul para a região norte, para o lado oposto da onde eles estavam. Por quê? Porque nessa época, essa região aqui, ó, do norte do Brasil, ela era extremamente vazia. O que eu quero dizer com extremamente vazio? Tinha pouquíssimo desenvolvimento também, por causa da floresta amazônica e tudo mais. E o governo, na época, o governo militar, ele queria desenvolver isso aqui. O que ele fez? Ele autorizou que terras dessa região aqui, ó, fossem desmatadas e transformassem em terras agrícolas, né? E começou a oferecer isso a baixíssimo preço e, em muitos casos, até sendo doadas para aqui, para que pessoas daqui, que tinham práticas agrícolas e experiência, viessem para habitar essa região aqui e desenvolver a agricultura nessa região aqui. Deu certo? Deu. Milhares de pessoas saíram daqui e foram para a região do Acre, para Rondônia, para Roraima, né, para o Pará, para o Amazonas, né, para quê? Para desenvolver aquela região lá na década de 70. Isso é o que? Movimentou ainda mais, né, a população brasileira, né, foi um dos principais fluxos migratórios também. Sem contar que nessa época, né, deixa eu ver se já fala aqui, ó, sem contar que nessa época, de Nordeste para São Paulo, ainda continuava sendo o principal fluxo migratório, né. Passou mais um tempo, né, 10 anos, 20 anos, aí veio a década de 90. Olha como o mapa ele já deu uma modificada em relação a esse aqui, né? O que acontece aqui, ó? Vamos mudar aqui tudo aqui, né? Olha só como ele já deu uma modificação, principalmente no fluxo entre Nordeste
Sudeste, principalmente no fluxo entre Nordeste e São Paulo. Olha só, a setinha voltando para o Nordeste, ela já está mais larga do que a setinha de gente que sai do Nordeste para o Sudeste, não está? Vamos ver o que aconteceu na década de 90 e início dos anos 2000, né? Lá, na década de 90, o que aconteceu? Várias regiões do país já estavam industrializadas, já não eram mais só São Paulo. Então, as migrações já aconteciam em várias regiões do país, né? Embora o Sudeste ele ainda continuava sendo o principal destino do país, muitas regiões já estavam atraindo populações. Vamos tentar entender aqui um pouquinho, né? Então, o que acontece? A partir da década de 90, né, o Nordeste não ia ficar pobre e miserável para sempre, né? Ele começou a melhorar muito suas condições de vida. E dentre elas estavam começou a se desenvolver um grande centro de indústria e comércio na região do Nordeste. Isso fez com que muita gente deixasse de sair do Nordeste porque não precisava mais sair de lá para tentar um emprego em outro estado, porque o Nordeste estava começando a se desenvolver bastante, gerando demanda de mão de obra. Outra coisa, né? Minas Gerais desenvolveu importantes polos industriais e comerciais, atraía muita gente também, né? Olha, né, entre trocas aqui entre São Paulo e Minas, né, principalmente, né? A região sul industrializou muito, se tornou um grande centro industrial do setor tecnológico e automotivo, né? Muitas indústrias, fábricas de carros e caminhões se instalaram lá, fábricas de produto eletrônico, de informática, né? Então isso tudo modificou muita coisa, né? Grandes polos industriais comerciais, Manaus e Belém, né? A Zona Franca de Manaus e também o polo industrial de Belém, né? Então também movimentava muitos imigrantes entre essas duas capitais. Então a partir da década de 90 a coisa começou a espalhar mais pelo país. É claro, ainda o Sudeste é o principal destino, né? O principal movimento econômico do país, mas o Nordeste ele cresceu bastante também, né? Então, olha aqui só para a gente tentar entender, né, esse mapinha aqui, está falando o quê? Os movimentos migratórios estão diminuindo no país. O que isso significa? As migrações tendem a diminuir no país. Por quê? Porque várias regiões do Brasil, as migrações principalmente interestaduais e interregionais, as regiões estão todas elas se desenvolvendo bastante. Então, as pessoas não precisam mais procurar locais específicos. Eu vou para São Paulo porque lá tem melhor oportunidade. Não, aqui em Minas já tem muita oportunidade, no Pernambuco já tem muita oportunidade, no Ceará já tem, na Paraíba, no Amazonas. Então isso faz com que os fluxos migratórios estejam diminuindo cada vez mais, né? E aqui está até mostrando um esqueminha aqui, ó, de como que era, né? Como que funciona o chamado fluxo migratório, do estado do Nordeste para o Sudeste, né? Olha só, fluxo migratório, gente que sai do Nordeste para o Sudeste. Você vê que ele só vai diminuindo, ó. Década de 90, quase 1 milhão de habitantes, né? Início dos anos 2000, 2004, só 500 mil. De 2004 a 2009, só 400 mil, né? E o Nordeste, como ele está crescendo muito, ele também está atraindo pessoas para lá, né? Mas observa que está caindo também o número de imigrantes que saem do Sudeste e vão para o Nordeste. Então, o que acontece? Né? Está reduzindo isso porque as cidades no Brasil estão melhorando a sua qualidade, né? Então, olha só, por que mapinha aqui, ó, azul e rosa? Azul, né? É quando você tem o quê? Mais imigrantes, né, chegaram do que saíram. Quer dizer que o saldo é positivo, chegou mais pessoas aqui do que saiu, né? E o saldo é negativo quando sai mais pessoas do que entra. Olha só São Paulo aqui que interessante, ó, né? Quer dizer que nessa época aqui, ó, São Paulo, saiu mais pessoas de São Paulo do que foi gente para São Paulo. Ou seja, a coisa ela está o quê? Equilibrando, está começando a se inverter, né? Então essa aqui é a característica do saldo migratório. E o característica específica da região do Nordeste, né? O que está acontecendo com a migração em região ao Nordeste? Durante muito tempo eu estou falando, nordestinos saindo de lá, indo para o Norte, indo para o Sul, indo para o Sudeste, indo para o Centro-Oeste. E como é que está lá agora? Nordeste agora, a coisa agora ela inverteu. Hoje o Nordeste ele passa a receber imigrantes. Por quê? Muitas cidades, muitas capitais nordestinas se desenvolveu tanto
que hoje ela tá o quê? Se tornou o novo polo industrial comercial da região. O que aconteceu ali, né? Hoje em dia o Nordeste ele recebe mais pessoas do que doa, em muitos casos, ou então já chegou no ponto de equilíbrio. O que aconteceu ali, ó, né? Migração de retorno. O que é isso? Aquele pessoal que saiu do Nordeste foi para São Paulo lá na década de 70, 60, o que aconteceu? Depois que eles trabalharam, aposentaram, conquistaram seus objetivos, muitos deles estão voltando para a sua cidade de origem. Por quê? Porque quer voltar. Foi lá, trabalhou, conseguiu o que queria e está voltando agora, né? Aposentou, comprou casa e tudo mais, está voltando. Então é a chamada migração de retorno, né? E a outra coisa que também é o que? O desenvolvimento do Nordeste. O Nordeste hoje ele está o que? Ele é importante, tá? Que está impotente, ó. Se considera isso aqui, gente. Né? Hoje o Nordeste é um importante centro econômico, comercial e industrial. As pessoas, né, do Nordeste elas não precisam mais sair de lá para encontrar um bom emprego. Lá já tem muitas universidades, muitas indústrias, né? As capitais cresceram bastante, né? Então nós temos o que? Muita chance de trabalho lá. Não precisa sair de lá e ir para São Paulo para tentar melhorar de vida, porque as chances já estão lá. Tem tudo que precisa lá, né? Tem tanto que hoje o Nordeste é uma terra de oportunidades. O que é isso? Não só as pessoas não estão saindo mais de lá, como pessoas estão saindo de outras regiões do país, inclusive de São Paulo, né? Estão o quê? Indo para o Nordeste, por quê? Porque estão lá hoje a terra de oportunidades, exatamente para trabalho, para investir em novos negócios, investir no turismo, investir na industrialização, né? Então é uma das características aí. Hoje o Nordeste ele tem o quê? Tem recebido muita fábrica, né, muita multinacional, ao invés delas se instalarem aqui na região sudeste, está tudo se instalando no Nordeste, né? Então isso faz com que as migrações estejam acontecendo o contrário. Hoje as pessoas estão indo para o Nordeste, né? Então, gente, atividadezinha página 18, né? De para casa, mas enfim. Boa tarde para vocês, né? Até a próxima aula a gente continua com o conteúdo, belezinha?